Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros, leitores e os vínculos que se estabelecem entre eles. Esta semana recebemos Inês Pedrosa, uma escritora prolífica que publicou o seu primeiro texto na revista Crónica Feminina aos 12 anos e a partir daí nunca mais parou. Jornalista e cronista, com décadas de ofício, escreveu muita ficção, romances e contos, mas também fotobiografias e livros de entrevistas, para além de ter organizado antologias e assinado obras em colaboração. Foi diretora da Casa Fernando Pessoa e mantém uma voz ativa no espaço público, defendendo com furor as suas causas, sobretudo as que dizem respeito aos direitos das mulheres. Feminista assumida, acaba de criar uma editora, a Sibila, com ecos de Agostina Bessa Luís, uma das suas maiores referências literárias. A coleção Mulheres de Palavras, que pretende valorizar a palavra das mulheres escritoras e a sua importância para a bela e terrível aventura da condição humana, foi inaugurada por estes dias com o provocador ensaio Eu Matei Sherazade, Confissões de uma Mulher Árabe em Fúria, de Jomana Haddad, uma poeta e ativista política libanesa. A autora dará uma palestra e apresentará o seu livro esta segunda-feira, hoje, no Auditório 2 da Fundação Gulbenkian, a partir das 18 horas, integrada no encontro Mulheres nas Artes, Percursos de Desobediência. Olá, Inês. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Nada, que agradeço. Obrigada. Ao nosso estúdio. Vamos começar pela tua primeira escolha, As Novas Cartas Portuguesas, das Três Marias, que é um livro fundador para ti, não é? Absolutamente fundamental. Porquê? Porque, bem, o livro tem imenso valor, só por si não precisa, mas na história da minha vida, sim, ele chegou às minhas mãos quando eu tinha 10 anos, muito precoce. E chegou às minhas mãos pela boa e simples razão que estava escondido na gaveta das camisas do meu pai. Era um livro proibido, foi em 72, logo desejado. E eu, como menina prendada e boa filha, ajudando nas lides domésticas, fui arrumar umas camisas passadas do meu pai e abro a gaveta e vejo que debaixo das camisas havia uma série de livros. O resto era obra do José Vilhena. Não era só, também lá havia Emanuela Antivirgem e O Último Tango em Paris. Eu li isso tudo, devo dizer. Mas o único que me impressionou foi este. Perdurou. Porquê? Eu, com aquela idade e naquela época, em 72, eu não sabia como é que sequer se faziam as crianças. Enfim, havia versões de que as crianças vinham de Paris, os bebés vinham de Paris, ou que vinham do futebol, porque eu morei a certa altura, fui vizinha de um dos 5 violinos do Sporting, sim, cuja mulher estava sempre grávida, então diziam que as crianças vinham do futebol. Que vinham dos beijos, eu acho que naquela altura pensava que vinham dos beijos. E, portanto, foi a minha educação... Era mais próxima da verdade. Foi a minha educação sexual, porque este livro é muito revelador sobre como é que essas coisas acontecem. Exato. Mas, além disso, portanto, foi uma descoberta extraordinária, a todos os níveis, e foi quando eu percebi, eu sempre gostei muito de ler e de escrever, e já tinha outras leituras que me levavam nesse sentido desde muito pequena, mas foi quando eu percebi que escrever não era só sobre história, sobre contar uma história, um enredo, nem sobre pensar alguma coisa de novo, sabia que eram estas duas coisas já, mas que nunca tinha visto a escrita como uma matéria plástica, como se fosse pintura, escultura, cinema. Foi aqui que eu descobri com este livro. E acho que este livro foi... Aliás, a Ana Luísa Amaral diz mais ou menos isso diz outras coisas mais importantes, mas diz isso no prefácio da nova edição, que é recente, e que é organizada por ela. De resto, a Ana Luísa Amaral dirige um centro internacional de estudos sobre este livro. Ela já foi nossa convidada e falou justamente deste livro. Porque ela tem feito um trabalho notável em torno deste livro. A história toda do processo judicial. Então não vamos contar, não é preciso. Mas ela diz que precisamente o processo acabou por obscurecer o valor literário do livro. E é muito verdade. A mim nunca me obscureceu, porque lá está, eu, na minha absoluta inocência e virgindade da literatura... Foi a descoberta da linguagem. Foi a descoberta da linguagem. Havia muita coisa que eu não percebia, mas percebia que era interessante.
Por isso, muitas vezes, quando se diz as crianças ainda não têm idade para ler isto ou ler aquilo, eu acho isso um disparate. Porque, enfim, talvez seja útil. Estava ali a olhar para o livro. Aos 12 anos. A Jumana Haddad, que é a primeira autora da minha editora Sibila, uma das coisas que eu achei curiosíssimo nesse livro, ela dizer, se eu tivesse uma filha, eu recomendo às pessoas que têm filhas. Sim. E ela teve dois filhos. Com 12 anos, portanto, tenho que pensar no assunto. Que leiam o SAD, mas eu acho que funciona melhor pô-lo à mão do que levar a ler. Ou então talvez até pôr assim um bocadinho a recato, porque ela também... Debaixo das camisas. Debaixo das camisas. Ela foi buscar o SAD, estava nas prateleiras mais inacessíveis da estante do pai dela, não é? E eu tive curiosidade por estes livros, porque estavam escondidos, alguma coisa tinham que me interessar. Mas é verdade também que os meus pais... Bem, isso estava escondido, não sei se era de mim, enfim, talvez fosse de mim e do meu irmão, mas também por razões políticas, porque eram livros proibidos, não é? Mas nunca, fora isso, nunca tive... A biblioteca dos meus pais também não é que fosse. Uma coisa não era como a do pai da Jumana Haddad, que pelos vistos era um grande leitor. Na dos meus pais não havia o SAD, infelizmente, descobriu mais tarde. Não, teria lido também nessa idade. Mas, sei lá, mas nunca me proibiram nada. De resto, eu perguntava o que é que eu devo ler. Tinham, por exemplo, eu trouxe aqui também a coleção RTP antiga, que eu li toda, que o meu pai fazia a coleção, o meu avô, toda a gente fazia esta coleção, que era muito portátil. E outro livro fundamental na minha formação nessa altura foi este, A Menina e Moça, do Bernardino Ribeiro. E outro, mas esse ainda mais anterior, a Poesia Lírica do Camões, que foi realmente o meu despertar para a escrita, porque eu tinha um avô que não tinha nada a ver com literatura, mas que adorava literatura, era militar, estudou pouco, foi fazer o liceu já reformado, mas que sabia de cor Camões, muita poesia lírica do Camões e pedaços dos Lusíadas, ia passear comigo de barco. Eu pus isso no meu primeiro romance, uma situação parecida com essa no Estes São dos Amantes. Ia passear comigo de barco em Tomar, que eu era de Tomar, e recitava-nos Camões enquanto andava a passear-nos, e depois isso levou-me à poesia de Camões antes de mais, e essa coleção, mas eu lembro que a coleção tinha títulos muito variados, e eu dizia, o que é que eu daqui posso ler? E eles diziam, podes ler o que quiseres, mas também me diziam isso. Era uma prateleira inteira. Uma prateleira inteira, mas eles também compravam, porque era coleção, mas os meus pais eram os dois de matemática. Enfim, iam lendo os seus esseis de Queiroz. Mas assim, ler a coleção, acho que só eu é que eu li toda. Foi então? Que eles compravam para um dia lerem na Reforma. Mas foi normalmente foi para eu ler, exatamente. Este livro das Novas Cartas Portuguesas também tem algo, não só de descoberta de literatura e da palavra enquanto entidade plástica, mas também na tua formação enquanto feminista. Sim, e depois mulher. Isso é a segunda parte, claro. Eu não me apercebia Exato, aos 10 anos nada. Não tinhas... Apercebia-me alguma coisa, porque a minha mãe dizia-se feminista. Espero que ela não ouça isto. Ela pensa ainda que é feminista, embora não seja exatamente. Mas, enfim, para a época até era. E, sobretudo, eu lembro que havia os concursos de misses e havia manifestações de feministas contra. Depois do 25 de Abril, já muito depois, e até hoje, agora existem, são concursos de manequins e já ninguém acha mal, não é? Mas na altura... Que é quase a mesma coisa. É a mesma coisa, mas ninguém acha mal. Mas eu queria concorrer aos concursos de misses, como todas as minhas amigas, não é? Eu queria ter 14 anos para ir a um concurso de miss. E a minha mãe, aquelas parvoíces, e a minha mãe dizia, carne à venda. Havia um lado também muito puritano, de não se mostrar muito a carne. Eu lembro-me que ia para Tomar, tinha um fato de banho completo, não se usava biquíni, quer dizer, as meninas de família, nos anos 70, não usavam biquíni na piscina municipal de Tomar. Eu usava biquíni. Uma vez uma tia minha ofereceu-me uma camisola sem costas, começaram a usar-se nessa época, assim, daquelas de prender ao pescoço sem costas. O meu pai proibiu-me terminantemente de sair à rua com aquilo. Portanto, e o feminismo da minha mãe era também um bocadinho puritano, no sentido que havia coisas que ficavam mal às mulheres. As mulheres deviam ser mais dignas do que os homens. Portanto, era um feminismo que eu não defendo assim, dessa maneira. Mas, enfim, sabia que havia desigualdade, mas não me apercebia, sei lá, que é uma história muito bem contada e espantosamente bem contada, mas impressionantíssima, da violação de uma rapariga pelo pai. Sim. Começa, era perversa. É sempre o olhar, é contada do ponto de vista do homem que olha para a filha
como um objeto sexual e acha que ela, que anda de camisa de noite em casa, está a provocá-lo. Exato. Depois ele acaba por a violar e pô-la fora de casa, com a ajuda da mãe, que acha que também foi ela que provocou o pai. Portanto, tudo isso, e depois isto tem contos, este é um conto, tem poesia, tem ensaios com números sobre as disparidades salariais, o trabalho e as disparidades legais, o trabalho das mulheres. Porque na altura, antes de 25 de Abril, as leis não eram iguais. Em caso de adultério, a lei era diferente para a mulher e para o homem. A mulher não podia sair do país sem autorização do marido, etc, etc. E, portanto, tudo isso eu apercebi-me através deste livro. Mas confesso que o efeito primordial que teve foi dar-me uma energia extraordinária para escrever de outra maneira, porque eu andava a escrevia na altura, claro, historinhas de tipo Enid Blyton, ainda não havia a dupla Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, que são melhores do que Enid Blyton, bastante melhores. Eu sei disso. Foi tipo um choque elétrico. Foi um choque elétrico, foi assim, é isto. Isto é, a escrita não é só informação e entretenimento, eu não pensava em termos de entretenimento, mas assim, evasão, imaginação, é também arte pura. E isso, e sobretudo pode-se pegar na língua e fazer com que a língua seja uma coisa plástica, pode-se brincar com a língua, pode-se fazer com que a língua se transforme e nos transforme. E as palavras, tem também um texto lindíssimo aqui no meio sobre o que é a palavra, o som de cada palavra, o que cada palavra significa e o que transforma o facto de se chamar lua à lua e de se chamar acho que o texto começa por dizer qualquer coisa. Portugal é uma palavra bonita, mas trancos não é. Portanto, exato. E de uma consciência da palavra e do impacto da palavra completamente diferente. E, portanto, foi um livro que eu li primeiro sofregamente para perceber onde é que aquilo não percebia. Quer dizer, e abriu-te horizontes, quer em termos de identidade feminista, mas também enquanto escritora. Sim. Enquanto libertou-me muito a palavra. Quer dizer, não fiquei livre logo depois, porque o mais difícil... Mas cá não serias a escritora que vieste a ser se não tivesses lido. Não, é um livro absolutamente transfigurador, transformador. E, portanto, eu depois vim a conhecê-las enquanto jornalista no JL. E comecei no JL muito cedo, com 20 anos. Há outro aspecto interessante do livro, que é não sabemos quem é que escreveu o quê. Pois... Mas é isso que eu ia dizer. Uma das coisas, eu ia dizer, depois conhecias, e das minhas diversões até hoje é tentar perceber quem é que escreveu. E eu acho que eu já tenho, na outra edição, na edição, eu agora trouxe esta mais moderna, mas na antiga, tenho os nomes delas. E ando para me encontrar com a Teresa Horta, para confirmar, que ela já disse que Esta Teresa Horta, uma pessoa suspeita, porque ela também tem aquela escrita muito característica, embora elas tentassem... Tem todas uma escrita muito... E eu acho, sobretudo, que os textos da Maria Isabel Barreno são claramente... Sim. Porque assim, as outras duas são escritoras... diferentes, ambas no meu entender com enorme qualidade. A Teresa mais para a poesia e a Maria Velho da Costa mais para a ficção. Mas pode haver confusão entre o que é da Teresa e da Maria Velho da Costa. A Maria Isabel Barreno tem uma escrita muito mais documental, sociológica, ela era socióloga, e tem romances, escreveu vários romances e de que eu gosto muito. Alguns parecem-me filmes do Woody Allen e gosto muito. Mas não, é uma escrita completamente diferente das outras duas. Nenhum poema seria da Maria Isabel Barreno, creio, não me parece. E os textos mais de análise sociológica e com dados e tal serão, penso eu, da Isabel Barreno. Mas elas têm esse compromisso que é muito bonito que o mantenham. É uma espécie de pacto, não é? É um pacto que elas fizeram até no tribunal, tentaram virá-las umas contra as outras e fazer com que acusassem dos textos denunciassem dos textos considerados pornográficos as outras, e elas nunca o fizeram. E é engraçado que, embora a relação delas tenha alterado ao longo do tempo, que elas eram irmãs, como aqui se dizem, e depois deixaram de o ser e voltaram a ser, enfim, tiveram umas relações complicadas. Nunca quebraram essa união. Isso também é muito bonito. E depois também, para mim, também é bonita a história desta união entre estas três mulheres neste projeto,
numa época em que não havia e-mails. Portanto, hoje em dia é mais fácil uma pessoa fazer coisas a duas mãos, a quatro mãos, não é? No caso. Mas nesta época que era com cartas, que elas iam escrevendo, depois encontravam-se, mas escreviam umas às outras, de facto, cartas. E isto vem das cartas, é uma glosa das cartas portuguesas da Mariana, da Soror Mariana Alcoforado. Agora, passando para outro livro e autora, sobretudo, que eu sei que foi muito marcante para ti, a Carson McCullers. Se calhar, não sei se poderias ter escolhido outros livros. Eu gosto muito, por exemplo, da Balada do Café Triste. Depois tu trouxeste o Coração. Porque foi o primeiro livro. Exato. Foi o primeiro que tu leste. Foi o primeiro que eu li dela. Foi o primeiro que ela escreveu também. E foi o primeiro que ela escreveu. E uma das coisas que me deu um grande alento foi que ela escreveu isto aos 21 anos. Publicou aos 23. É impressionante. É impressionante, porque na minha opinião, eu gosto muito também da Balada do Café Triste. Mas lá está. Isto pode ser preconceito, pode ser antiguidade, e eu sei que isto é muito polémico, como hoje se diz. Eu acho que é bom ter ideias controverso. Eu tendo a ter, não é a palavra não será maior respeito, mas será maior admiração por romances do que por novelas ou contos. Eu sei que quando a Alice Munro ganhou o Nobel, pronto, e até hoje tenho conversas com amigos meus sobre isso. Mas não desmerecendo, depois dizem, tu que publicas contos e algumas pessoas até gostam mais dos meus contos do que dos meus romances, tudo bem, mas é muito mais fácil fazer um bom conto, ou seja, mesmo que não seja mais fácil, tens um controle total, muito mais simples, porque um romance é impossível de ter um controle absoluto e de ser perfeito. Ou seja, não quero dizer que seja fácil fazer um conto perfeito, mas eu dou mais valor, não consigo deixar que é muito mais difícil fazer a Ana Karenina ou o Coração Solitário Caçador. Solitário Caçador é um romance perfeito. romance quase perfeito. E feito por uma jovem tão jovem, ela depois, sei lá, e é um romance muito melhor. E depois também é engraçado pensar. Ela depois escreveu mais tarde, não é? O último romance dela, que é O Relógio Sem Ponteiros, é muito mais fraco, que ela escreveu aos 60, ou perto dos 60, ela morreu com 60 e poucos. É muito mais fraco do que este que ela escreveu aos 21. Portanto, o nosso conceito de maturidade... Eu acho que é interessante este romance porque nos faz refletir sobre o que é isso da maturidade. Estamos sempre a dizer que ainda não... Qual é a idade certa para Qual publicar, é a idade certa? O que é um ser maduro? A Instrução dos Amantes. Olha, eu tinha 29 anos. 29. Não foi assim tão nova, também por causa do jornalismo. Pois, porque hoje em dia é nova. Hoje em dia é nova. Começa-se a publicar aos 30 e tal anos, não é? É. Não, mas é um romance que eu tinha começado muito antes. Eu publiquei o meu primeiro romance. Olha, devo isso ao Nelson Matos. Nunca é demais agradecer, porque eu tinha começado miúda, assim, aos 22. E interrompendo. E um dia ao Nelson Matos, telefonei-lhe para ir fazer a 10ª entrevista do António Lobo Antunes, uma coisa parecida. E ele disse, olha, e quando é que você acaba o seu romance? Quando? Mas quem é que lhe disse? Eu não tinha dito a ninguém que estava a escrever um romance. Nota-se no que escreve. Quando o escrever, eu quero publicá-lo. De maneira que eu cheguei a casa e disse, eu não sei mais de casa até acabar o romance. Até porque pensei, tinha 27 anos para aí. Se não fizer agora, depois já nunca mais faço, não é? Depois pensei, ele tem razão, até por uma questão. Se eu publicar, eu achava que se publicasse antes dos 30, teriam mais piedade de mim e me atacariam menos. Sim. No que estava certa. Sim. Semi-certa. Mas isto vinha a propósito de quê? Da Carson McCullers. Da Carson McCullers. Que eu li. 21 anos e escrever assim é indecente. Eu lia também aos 21 anos, precisamente. Esta não era. Foi para já foi um amigo meu que me passou o livro, ou que me disse, que me emprestou o livro, e eu depois fui procurá-lo, da Estúdios Cor, que infelizmente a edição essa que eu emprestei a uma amiga minha, eu hoje não empresto livros a ninguém, mas emprestei a uma pessoa de quem eu era muito amiga na altura, que depois disse que eu nunca lhe tinha emprestado. Eu sei que lhe emprestei, porque até anotei, e que me ficou com essa edição que eu nunca mais encontrei, que era lindíssima. Se bem que agora, felizmente, a Relógio d'Água, para os nossos ouvintes, reeditou com o título que ele deveria ter tido desde o início, que é O Coração é um Caçador Solitário, The Heart is a Lonely Hunter, que esse é que é o título original. Sim. Mas este livro, porque é que me interessou? Porque é muitíssimo bem, porque é um livro
É um livro íntimo e político, que eu acho que os grandes livros são as duas coisas. Com uma escrita muito limpa, muito solar, muito consegue ser muito limpa e muito melancólica ao mesmo tempo. E a história é extraordinária. A história em si, o enredo, que parte de um surdo-mudo, que é o centro de uma terriola no sul dos Estados Unidos, depois, na época em que... Bem, eu ia dizer na época em que o Ku Klux Klan agia muito, mas parece que essa época voltou a agir. E que havia um grande racismo, mas um racismo legal mesmo, ainda. E é em volta desse surdo-mudo e de uma jovem, muito jovem, Mick, e essa figura está muito, muito bem... Fascinada pela música. Fascinada pela música. É muito autobiográfico, porque a Carson McCullers começou por querer estudar música, mas, sobretudo, confirmou uma coisa que era a minha convicção e que depois passei a desenvolver mais, é que as pessoas falavam sempre, portanto, eu tinha 20 e poucos anos e estávamos sempre tudo a falar da infância, da importância que a infância, e os escritores, a infância marca, e é evidente que a infância marca, e sabemos isso desde o Dickens. Mas há escritores do país da infância e há escritores do país da adolescência. Eu acho que a adolescência, nas últimas décadas, veio a ser mais tratada na literatura. Mas a adolescência, assim, a infância liga-se ao tema do amor. E a adolescência liga-se ao tema da amizade. Porque é na adolescência que nós criamos as tribos e que precisamos de pertencer. Há um outro livro dela muito interessante, que é The Member of the Wedding, que é uma criança, adolescente também, já dos 10, 12 anos, que quer fazer parte do casamento do irmão, porque ela só se identifica com o irmão vai casar e ela quer ser um membro daquele casamento e acha que no dia da festa do casamento, quando eles forem embora, ela vai com eles. Mas isso é... Qual é o assunto? O assunto é escolhermos as pessoas com quem queremos ficar, que é uma coisa que não tem a ver com a infância, tem a ver com a adolescência. E essa escolha também é feita de acasos e de uma inexperiência total e do sítio onde vivemos e de quem está e quem não está. E isso sempre me tocou muito. O meu primeiro livro é precisamente sobre isso. E, portanto, eu andava com esse tema às voltas quando descobri este livro. E disse... de facto, esta é uma escritora do país da adolescência, que é o país que me interessa. Há muitos romances a falar de grandes histórias de amor e poucos, e este é um deles, a falar do tecido da amizade ou do tecido da solidariedade ou do tecido da cumplicidade entre as pessoas, além da relação erótica. Sim. Embora também seja um livro que também aborda... Sim. Uma relação meio erótica, meio... Há ali um erotismo... Porque também nos diz que a amizade não é um sentimento desprovido de erotismo. Exato. E essa dimensão é muito interessante. E a maneira como ela o aborda como ela aborda esse erotismo difuso. Porque é que nós escolhemos? Nós dizemos, porque os amigos, e realmente... Normalmente, eu pelo menos sofro muito mais com os desgostos de amizade do que com os desgostos de amor, desde sempre. Porque o amor sabe-se que pode acabar, é injusto, mas é uma faísca. Estamos nele sabendo que pode acabar, não é? E a amizade achamos que não, e quando acaba. E porque achamos que não tem nada a ver com atração. E ela desmonta isso muito bem. Tem a ver com cheiro, porque há tanta gente... Enfim, apesar de tudo, há muita gente. O mundo, felizmente, não é feito de pessoas iguais. Nos aproximamos disto e não daquele. Tem a ver com sinais físicos. Porque gostamos de estar uma noite inteira a falar com este e não com aquele. Sim. E, portanto, quando acontece muito, e acontece muito na adolescência, as pessoas são muito íntimas e de repente deixam de ser. E às vezes deixam de ser porque mudam do liceu para a faculdade e um vai para letras, outro vai para ciências e de facto têm interesses diferentes e afastam-se. Vivem em mundos diferentes, não é? Aí normalmente é pacífico, mas às vezes há relações que desaparecem de uma forma mais violenta, porque as pessoas se apaixonam por aquele amigo e depois descobriram outro e apaixonaram-se pelo outro. E também há ciúmes de amigos. Muitos, não é? Mas não se confessam. Mas não se confessam, exatamente. Enquanto tu confessas um ciúme amoroso... Claro, se a pessoa tiver um desgosto amoroso, toda a gente compreende, traiu-te. Mas um amigo não é? E, portanto, isto fala disso. E há uma relação central entre esse surdo-mudo e o outro,
que é uma relação, eu acho, homossexual e erótica. E que é muito bonita porque depois diz-nos outra coisa, que é o amor é completamente imprevisível. E é completamente incontrolável, porque o fulano por quem este tipo central, que é uma pessoa muito uma escuta, uma voz, ele não tem voz, mas um ouvido sempre disponível, é uma pessoa de uma grande disponibilidade para os outros e de uma grande suavidade e doçura, e encanta-se por um tipo, e muito elegante e tal, por um tipo que é obeso, desbragado e que só quer dele, só materialista, nada espiritual, e que só quer desse amigo os bens materiais e o conforto imediato e não lhe dá nada em troca. E no entanto, acho que é depois na Balada do Café Triste que ela tem uma frase que é: amar é um prazer muito mais requintado do que ser amado. Quem ama, que há sempre, e ela diz sempre, é uma coisa um bocadinho triste e um bocadinho pode esperar, que há sempre um que ama e outro que é amado. Exatamente. Isso é que muito nunca, explícito, as pessoas, que não há um amor verdadeiramente correspondido, e não que há justiça, não há justiça no amor, nunca há uma adequação. Passamos então para a tua última escolha, O Prazer e Glória de Agostina Bessa Luís. Tinha que trazer a Agostina. Tinha que trazer a depois, exatamente. Não, seria estranho e porque este? Porque devo dizer, embora... Já vimos que está bastante sublinhado. Eu sublinho os livros e então... Isso é autor que vale a pena sublinhar. A Agostina, sim. Não tenho nada aquela... Aliás, li sempre muito pouco livros de bibliotecas porque eu preciso de sublinhar e de escrever e não sei o quê. Este foi o primeiro livro da Agostina de que eu gostei, porque eu... Estou a falar do Prazer e Glória. Sucede que a Agostina, aliás, contava a história de que perdeu uma vez uma empregada por causa da Sibila, que toda a gente lhe falava sempre só da Sibila, mas que ela até tinha perdido uma empregada com muito boas referências, porque ela foi falar com essa empregada, e a empregada, quando viu que era ela, disse: Agostina Bessa Luís, a senhora é que escreveu a Sibila, não acabei o liceu por causa de si, não vou trabalhar consigo. E diz que o marido, que nunca se contava-me ela, o meu marido que nunca se riu, deu uma gargalhada, eu não achei graça nenhuma. Pensei, o sistema de ensino já me está a tramar. Porque ela teve aquele princípio, não, porque eu não acabei o liceu por causa disso. E de facto, eu tive a Sibila também no liceu e não achei graça nenhuma na altura. Quer dizer, achei que era bem escrito. Mas não me apaixonei. Não tiveste ali uma ligação com o livro? Não, na altura não gostei. E depois, quando comecei a ser jornalista, comecei muito, muito cedo. Não li mais nada dela até ir para o JL. Também entrei no jornal com 20 anos, digo no JL com 21. E li Os Meninos de Ouro, Os Meninos de Ouro, que ganham um prémio da APS, salvo erro. E, assim, achei muito bem escrito de novo, mas não me interessou. E ainda hoje é dos livros dela talvez que eu gosto menos. E, de repente, em 88, salvo erro, foi em 88 que este livro, acho que é de 88. Foi uma descoberta lenta. Lenta. Foi uma paixão lenta. Mas em 88 eu também só tinha 26 anos, não é que fosse... Pego neste Prazer e Glória e fiquei completamente fascinada. E, portanto, hoje em dia até há talvez outros que eu gosto mais. Eu gosto muito de Um Cão que Sonha e aquela Maria Pascoal de um Cão que Sonha, que aos 15 anos já sabia mais do que se tivesse 100. Mas este é sobre um escultor. Penso que é inspirado na vida do Soares dos Reis. Mas não interessa em quem é inspirado, interessa que é sobre um artista e sobre o pré e o pós 25 de Abril e a relação do artista com a sociedade e com o Estado. E depois, e é interessante porque se diz sempre que os homens são acessórios nos livros da Agostina. Portanto, é um livro que desmonta várias coisas que as pessoas que não leram muito ou que... A Agostina só trata ideias feitas das grandes famílias do Norte. Não, este era filho de um professor, é uma família, pois há uma grande família ao lado, mas é sobre, o que ela fala é da luta de classes, agora de outra maneira, da luta de classes, do poder. Neste caso, o protagonista é um homem, e é um homem forte, porque normalmente se os homens são acessórios, eles são sempre fracos. Este é forte. Embora também haja uma outra grande protagonista do livro, que é uma filha deste protagonista, João Batista Pereira, ou agora já não me lembro se é Pereira Batista ou Batista Pereira. Mas também não interessa. Mas a filha, que se chama Durbalina,
E depois adoro os nomes. Durbalina é fabuloso. E que é Durban, fica Durban. E é Durbalina por causa de Durban e por causa do Fernando Pessoa ter vivido em Durban. E ela faz aqui uma brincadeira à volta disso, porque ela não gostava, a Agostina não gosta do Fernando Pessoa, não é fã do Fernando Pessoa, então faz umas brincadeiras a dizer Durbalina, pois, Fernando Pessoa, pois, porque quem escreve como o Fernando Pessoa tem estilo literário, não é? É assim umas picadas, mas ela não é bem do Fernando Pessoa, no fundo a Agostina não é uma grande apreciadora de poesia. Nem de poesia, nem de música. E é muito engraçado. Eu penso que a música, pessoalmente, isso é o lado em que eu me aproximo mais do Kundera, que a música é essencial para se escrever. Mas há uma música da não-música, que é a música que a Agostina tem. E eu lembro-me uma vez, o Eduardo Lourenço, numa sessão sobre poesia, perguntaram o que é poesia. E ele pegou num livro da Agostina que tinha com ele, abriu ao calhas, leu uma página e disse: é isto. E ao ouvir aquilo... Era música. Era música, mas é uma música, eu ia dizer quase insolente. É uma música, é muito provocadora. E ela escreve... É quase sempre provocadora. É isso, é que ela escreve, parece de uma maneira muito... evidente que não é acessível, mas eu acho que não é preciso ter... Eu tenho experiência de ver leitores da Agostina com pouca cultura, mas que gostam, talvez mesmo sem ter as referências todas, porque em cada livro dela, neste tem referências do Dostoiévski ao Goethe, não sei o quê e tal, mas não é preciso para perceber. E também tem um outro lado muito popular, porque há sempre o lado das empregadas, das domésticas, não sei o quê. É preciso ter uma sensibilidade, ela tem uma sensibilidade para a natureza humana, para aquilo que a move e para descascar tudo o que parece solar e mostrar o lado negro. E ao contrário também. Portanto, tem um olho clínico e transforma esse olho clínico numa escrita muito rica, muito metafórica, mas que não é barroca, é simplesmente diferente de tudo. É muito assertiva. E eu acho que no assertivo dela é que está também a provocação. Eu ia dizer quase o feminismo dela. Não é? Embora ela tivesse uma relação complicada com a ideia de feminismo, não é? Sim, com a ideia tal como ela é... Ela acha... O que é que ela acha? Basicamente, ela acha que o feminismo procura tornar as mulheres iguais aos homens e os homens têm feito um tão mau serviço. Isto resumindo. O serviço dos homens é tão mau para que ser igual. Sim, que é. Claro que isso depois leva a dizer estar ali no pedestal e à distância é bom e é, no fundo... Onde é que isso se confunde com a submissão? Um bocado complicado, não é? Eu tive grandes conversas com ela sobre isso. Imagino. Eu conhecia tarde quer dizer, atendendo a que eu conhecia os escritores todos aos 21, 22, eu não corria para ir entrevistar. 60. Ela teria perto de 60 e eu 20 e depois. Ela tem mais 40 anos que eu. E eu, assim, primeiro havia muita gente a correr para a entrevistar e eu não me punha em bicos dos pés, sempre nos sítios onde eu estava. E depois, quando comecei a apaixonar-me mesmo, e li este livro e fui ler os outros todos a seguir, há um que eu tenho na mesa de cabeceira sempre, que é este, Doidos e Amantes, que também ainda não foi refeito, que é a versão dela, é um romance baseado num facto real, que é uma filha do diretor do Diário Notícias, século XIX, que se apaixonou por um motorista e que foi, e que até deu um filme também bonito da Mónica Rutler. Loucura e foi internada pelos nossos grandes, Júlio de Matos e outros assim. E por aquele que ganhou o Nobel, o Egas Muniz e tal. Exato. E então ela escreve um romance extraordinário sobre isso e este eu tenho porque tenho que ter sempre um livro dela e este tem uma dedicatória, foi a última dedicatória que ela me fez, porque eu tinha este romance tem várias edições com outro título. Depois ela fez este e ela diz, esta é a história inacabada com o sorriso da Mona Lisa. E então sinto-a perto por causa destas palavras. E também porque tem aqui frases completamente se parecem vendavais e assim, dá para abrir como se fosse a Bíblia, ou calhas, não é? Abre lá, ou calhas, já agora. É assim uma... Porque ias sublinhando, não é? Ia sublinhando. Não sei, esta aqui, a mulher, e Maria Adelaide disse um exemplo, economizador como se ela fosse um património. Isto é tão bonito e tão... Agostina, não é? Então, é muito bom.
Mas, e depois sempre que vejo, apetece-me assinalar outra coisa qualquer. E de resto, portanto, eu estava a dizer, este livro desmonta que ela fale só de grandes famílias, porque o protagonista é filho de uns professores da classe média despojada. Sim. Também de que ela fale só de mulheres e de que ela fale fala também dos jovens e de como os jovens, de como a revolução mudou os costumes e que a relação dos pais e dos filhos. Sim. E ela fala muito nos últimos livros, sobretudo. Tem é o Alma dos Ricos. Alma dos Ricos. Em que há uma que quer ver a Virgem Maria, então há o motorista dessa grande senhora que quer ver a Virgem Maria, porque é que a Virgem apareceu a uns pobrezinhos que não podiam fazer nada, quando ela tinha tantas possibilidades, lá está. Tantas possibilidades. E então o motorista arranja-lhe uma prostituta muito parecida com as Virgens Marias do altar, mas para fazer de conta, para aparecer como uma aparição, para fazer de conta. Só que o problema é que se ela tiver que falar, essa rapariga em cada palavra diz 3 palavrões. E portanto é muito. E chama-se Abril, porque é filha de uns revolucionários de Abril, depois dedicou-se à prostituição. Tem um outro romance que é sobre aquele caso do Meia Culpa, daquela discoteca e duas das máfias. Portanto, ela tem uma temática muito mais contemporânea, ousada, do que as pessoas gostam de, porque ficam na Sibila, que ela escreveu quando tinha 40 anos. Nos anos 50, Sim. E que já é um livro ousado, mas eu penso que os livros para a frente dela são muito mais ousados. E faz uma coisa que eu também aprecio muito, não é bem o trabalho das novas cartas portuguesas, não é, mas é um outro lado, que é, numa estrutura aparentemente muito convencional, injetar continuamente, ou seja, pela estranheza da própria metáfora, ou seja, porque faz, e nos últimos livros faz isso, as flores, faz uma coisa que existia nos contos infantis da Sofia de Belbreira, as flores a observarem as pessoas e a comentarem entre elas as pessoas, e coisas assim de uma grande liberdade. Grande liberdade, é que é isso que ela tem. E lá, mais uma vez, é liberdade e não ter medo de assumir a autoridade da sua voz. Eu acho que isso é muito importante para as mulheres ainda em Portugal, que têm medo disso. E falo por mim, que tenho levado a vida toda a perder esse medo. Mas mesmo para quem está a começar, as mulheres que estão a começar a escrever agora. Não é? Para as mulheres que estão a começar a escrever agora. Porque a certa altura alguém lhes vai falar da reputação, vão ter muito mais medo da crítica do que os homens, até porque são mais maltratadas em geral. Ou ignoradas. Maltratadas não é que seja pela ignorância. Porque se nós fizermos... Pela indiferença, não é? Pela indiferença. Porque é assim, porque é que todos os anos se fala do António Lobo Antunes para o Prémio Nobel, que tem todo... Não estou a dizer que não merece, mas não se fala também da Agostina. Não, porque há toda uma conversa que é o mérito. Porque hoje em dia o mérito das mulheres é reconhecido. Não é necessário, porque as leis são iguais para todos e o mérito é reconhecido. Ainda há 2 dias, olha, Francisco José Viegas escreveu uma infeliz crónica no Correio da Manhã sobre esse assunto. Porque para que é que se fazem coisas a discutir as mulheres nas artes quando o mérito é reconhecido? Então, pergunto eu, a Agostina tem menos mérito que o Lobo Antunes? Claro que é uma candidata menos provável, porque tem, de facto, menos traduções. Muito menos. Porquê é que tem menos traduções? Porque tem menos visibilidade cá dentro, sempre teve, e nunca teve um agente como o Lobo Antunes teve, e como ele próprio confessa, que a catapultasse para o mundo, o grande mundo. E, portanto, tudo isto, porque é que em 114 prémios Nobel da literatura, 100 são homens e 14 são mulheres? Que o prémio Nobel começou no século XX. Mas pior, porque é que o prémio Fémina, estas questões, que foi feito para combater o Goncourt, que só premiava homens. Então, o prémio Fémina, os jurados são todos mulheres. Mas dão prémios, fui ver. É assim, também é uma minoria de mulheres. É muito engraçado, porque o machismo é muito mais transversal. Exato. E eu acho que isto acaba por ser mau para os próprios homens, porque a opressão oprime sempre quem oprime também. E porque os modelos também que se entende, os escritores não têm que ser o Hemingway hoje em dia, é verdade. E as escritoras também não têm que ser feministas bem comportadas, assim. Mas ainda têm que ser mais bem comportadas e, na verdade, temos muito menos traduções
de escritoras, sei lá, eu agora estou a ler um livro que estou a adorar, da Kate Atkinson, saiu recentemente na Relógio d'Água, Um Deus em Ruínas, e já tinha lido um anterior, que também publicado na Relógio d'Água, bastante bom. E ainda bem que está esse trabalho a ser feito, porque eu não tinha ouvido falar dela e acho que ela é tão boa como o Kazuo Ishiguro, que ganhou o Nobel, por exemplo. Mas vais dizer isso porque ela é mulher? Não. Aliás, agradeço-vos aos dois. Uma coisa, eu pensei, quando eu escolhi estes livros assim porque são livros que me marcaram em fase 3 minutos. 3 minutos. Mas depois pensei, agora vão-me perguntar porque é que eu escolhi 3 mulheres. Não perguntam. Prémio Igualdade. Vocês têm o Prémio Igualdade do jornalismo contemporâneo. Porque perguntam sempre. Ver, não é 50-50, mas é quase o rácio entre convidados, mulheres e homens. Aliás, nós fazemos questão de manter esse equilíbrio. Pois, porque faz sentido. Só porque faz sentido. Não é por cotas nem nada. É por eu uma podia ter escolhido o Kundera. Também gosto muito. Estás a trabalhar. Estou a trabalhar. Escolhi escolhi porque me interessa tratar da ligação entre romance e política, e acho que através do Kundera a minha tese é que o romance é um dispositivo de combate antitotalitário e o nascimento do romance coincide absolutamente com o nascimento das democracias ou da ideia da democracia, etc. E, portanto, como acho que o Kundera tem sido muito esquecido e que é um grande escritor político, embora eu se calhar também não gosto disso porque lá está, também é um rótulo, acaba por ser. E lá está, também foi um escritor que eu demorei a descobrir, porque nessa altura, quando saiu A Insustentável Leveza do Ser e toda a gente falava, eu tinha aquela presunção muito juvenil de se é best-seller, é mau. Claro. É mau. Eu tive uma fase que era... Se toda a gente gosta, eu não vou gostar. Eu lembro, foi o Sérgio Godinho, devo ao Sérgio Godinho isso, que andou anos a dizer, mas lê aquele livro, faz-te falta ler aquele livro, sai de ler, há tanta... Porque esse livro... Agora, realmente continua a ser o livro dele que vende. E a vantagem dos livros é que, às vezes, podes chegar a eles 10, 20, 30 anos depois, mas desde que chegues, não é? Cheguei uns 6 anos depois do livro ter saído. E até cheguei depois de ter lido... Nunca chego tarde. Cheguei depois de ter lido um outro que eu gosto mais, que é o livro do Riso e do Esquecimento. Embora seja um livro muito mais desigual. Lá está, estavas a perguntar há bocado, e é uma pergunta interessante. Se o romance ou foi a Inês, um de vocês... Se o romance é perfeito, o da Carson McCullers, talvez eu não goste da perfeição absoluta, percebes? Talvez... Esta desigualdade seja mais interessante do que um romance perfeito. Por exemplo, estava agora, porque falei no caso do Ishiguro, assim, Os Despojos do Dia é um romance perfeito, mas não é um romance que eu gosto muito, entendes? Aquilo é completamente bem cozinhado e não há tudo nada... no sítio certo. Eu acho que é mesmo o romance dos que eu li, que tem... as palavras não podiam ser outras, aquela sensação. Mas às vezes há um sopro que falta. E eu acho que às vezes... Aquele livro é sobre a falta de ar. Todos eles têm muito sopro. Pois, eu gosto de livros que abanem. Porque senão... Não eu é que vou abanar este programa, senão nós não vamos sair daqui. A noite toda, nós tudo bem, mas... Já acabou. Vamos ter de... Já fomos um bocadinho para além do previsto. Um bocadinho. Vamos recordar quem nos ouve que as novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta estão disponíveis numa edição da Dom Quixote por cerca de 14€. O Coração é um Caçador Solitário, de Carson McCullers. Tem uma nova edição pela Relógio d'Água por 15,30€. E Prazer e Glória, de Cristina Bessa Luís. A sua obra está a ser reeditada pela Relógio d'Água. Este Prazer e Glória voltará de certo às livrarias em breve. Até lá visitem um alfarrabista na vossa zona em busca deste livro. Para a semana nós estamos de volta. Até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/Biblioteca de Bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes por subscrição RSS ou na vossa forma favorita de ouvir podcasts. Inês, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado. Obrigada eu a ambos. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.